Esta aula, quero dizer aos irmãos que qualquer dúvida sobre a matéria, sobre as lições, sobre até mesmo as questões dos livros, os irmãos podem estar enviando para nós através do Telegram, tirando assim as dúvidas que houverem, né? Então, prosseguindo a nossa sexta aula, vamos falar hoje sobre a tradução da Bíblia. Nós já falamos um pouco sobre as traduções, as escrituras nos originais, que o Antigo Testamento foi feito em parte grego, ou melhor, em parte aramaico, parte hebraico, o Novo Testamento em grego, os originais escritos já não existe mais, mas o que temos são as cópias desses originais, né? E através dessas cópias existentes, né, e fidedignas aos originais, as Bíblias são traduzidas, né? Nós vamos ver nesta aula a importância da tradução, né? Por quê? Porque o Evangelho, a salvação em Cristo é para todos, para toda a humanidade. Diz a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 1, que no versículo 11, 12 ali, que ele veio para o que era seu, né? Jesus, ele veio para o que era seu. E o que era seu? A Bíblia diz em Salmos que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, né? Então Jesus, ele veio para todos, né? Para o que era seu. Tudo pertence a Cristo, né? Tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, os seus, na verdade, aí está falando dos judeus, não recebeu, mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então significa dizer que a tradução bíblica, que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela deve alcançar todos os povos, todas as línguas, né? Todas as pessoas do planeta Terra, não importa a língua. E a tradução da Bíblia vem justamente neste sentido, né? Para que aquelas pessoas, né, que não têm acesso à Bíblia na sua língua, venha a ter. Essa é a importância da tradução, né? Então, falando aqui sobre tradução, se a revelação de Deus é para todos os povos e não somente para uma comunidade judaica, então certamente haveria necessidade de se traduzir para todos os idiomas a sua palavra, né? Então havia necessidade de traduzir a palavra de Deus todos os idiomas. Imagina que se a Bíblia Sagrada não tivesse chegado na nossa língua, que é o português, né? Então nós seríamos privados dessa graça gloriosa, né? A salvação em Cristo, nós não teríamos o conhecimento, né? Mas aprove a Deus para que a sua palavra chegue a todos aqueles que não têm acesso a ela, né? É maravilhoso estudar a história das traduções da Bíblia. Numa visão panorâmica, pode-se ver que as mãos de Deus operam sobrenaturalmente para que a Bíblia pudesse hoje já estar traduzida em mais de 2.100 línguas, toda ou em parte, né? Então tem aproximadamente aí 2.100 línguas, né? Se calcula, se diz que existe mais de 3.000 línguas, né, existentes no nosso planeta, né? E a Bíblia Sagrada tem chegado praticamente a quase todas elas, né? Existe mais de 3.000 línguas e dialetos também, né? Então,
ou uma parte dela, ou ela toda já tem sido traduzida para essas línguas, né? E nós até mesmo devemos até mesmo reconhecer, né, que até mesmo os Estados Unidos é o país que mais traduz a Bíblia em outras línguas, né? Foi o país que mais traduziu a Bíblia, e existem sociedades bíblicas, especialistas, peritas nisso, em línguas, traduzindo para que essas Bíblias cheguem àquelas pessoas que não têm acesso na sua língua, né? Como nosso estudo não podemos nos deter nessas histórias, devemos apenas aqueles que são mais importantes, em citação simples e direta, o que podemos chamar de uma breve informação, né? Então, nós vamos ver algumas traduções aqui. O Pentateuco, primeiro, Pentateuco samaritano. Os 5 primeiros livros da Bíblia levados para Samaria por Manassés, sacerdote, expulso de Jerusalém por ter casado com uma gentia, a filha de Sambalate, o governador de Samaria. Tendo sido construído um templo rival em Samaria, houve necessidade de se levar para lá uma cópia da lei. O que aconteceu? O reino de Israel, nos dias de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em 2, reino do norte, reino do sul. Reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. Então se dividiu. Então, para que as pessoas tivessem acesso à lei, então foi feita uma cópia para que ficasse ali num templo construído em Samaria, né, para as pessoas não precisassem descer em Jerusalém, né? Então foi feito, né, uma tradução, uma cópia que se dá este nome, né? A língua dos samaritanos era uma mistura de hebraico com assírio. Nessa língua o Pentateuco foi traduzido, né? Os Targums são explicações feitas em aramaico para os judeus que retornavam do cativeiro. O aramaico estava pouco a pouco substituindo o hebraico. Os Targums, interpretações, significa interpretações, muito ajudaram ao povo judeu já da fala aramaica a entender o verdadeiro significado da língua hebraica no que se refere à palavra de Deus. Os principais são o da lei, feito por Onkelos, amigo de Gamaliel, no século II depois de Cristo. O dos profetas e livros históricos, feito por Jonatas ben Uziel, em época posterior. Esses Targums citados encontram-se já escritos e aperfeiçoados, mas os primeiros eram resumidos e simples e sem valor escriturístico. Não se deve confundi-los com o Talmud, que são tradições e explicações reduzidas à escrita do segundo século, né? Também nós temos a conhecida Septuaginta, né? Como já falamos um pouco sobre a Septuaginta. O vocábulo Septuaginta quer dizer no latim 70 e é conhecido como número romano, né? Número 70, LXX, né? Que são algarismo do número romano. Essa tradução foi feita na ilha de Faraós, no porto de Alexandria, por 72 eruditos judeus, sendo 6 de cada tribo
no ano 100 antes de Cristo. O trabalho foi realizado em 72 dias. Foi traduzido em grego, idioma falado em quase toda parte do mundo então. A Septuaginta foi um dos meios que Deus usou para preparar os povos e as nações para o advento do cristianismo. Foi a primeira versão completa do Antigo Testamento. Nela, os livros foram situados e divididos por assunto como temos hoje: lei, história, poesia e profecia. É usada ainda hoje na igreja grega. Um dos erros da Septuaginta, entretanto, é de registrar a presença dos livros apócrifos. Os judeus que fizeram a tradução era do Egito e foram influenciados pela literatura apócrifa, a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento judaico. Da Palestina não continha esses livros, que na Septuaginta estão espalhados entre outros, Então, os judeus da Palestina, os judeus de Jerusalém, eles não reconheciam esses livros apócrifos, Eles não têm esses livros apócrifos no meio das suas literaturas sagradas, E se nem os judeus da Palestina têm, quanto mais a Igreja de Deus, quanto mais nós, A Hexaplana da Orígenes, devido às falhas na tradução da Septuaginta, Orígenes compôs em Cesareia a sua versão de 6 volumes, em 228 d.C. As 6 colunas estão assim dispostas: o texto hebraico, o texto aramaico em grego, a versão de Aquila, a versão de Simaco, a versão da Septuaginta, a versão de Teodoxião. Jerônimo consultou esta obra e Eusébio copiou dela o texto dos 70, bem como correções de outros autores que Orígenes incluía. Dentre os pais da igreja, Orígenes é o mais erudito. Essa obra perdeu-se em 653 d.C. num saque dos sarracenos contra Cesareia. Nota: diversos escritos aparecem como versões, mas na verdade são apenas revisões das que já citamos, principalmente da Septuaginta. A Vulgata, do latim vulgus, significa popular, corrente do povo. É uma versão feita por Jerônimo. O Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico e no Novo Testamento revisto, tendo em vista as várias versões do latim. Foi a Bíblia da Igreja do Ocidente na Idade Média e também no primeiro livro impresso após a invenção do prelo em 1452 em Mainz, na Alemanha. Foi decretada como a Bíblia oficial da Igreja Romana no Concílio de Trento, quarta sessão, em 8 de abril de 1546. Esse decreto só foi cumprido em 1592, com a publicação da nova edição da Vulgata pelo Papa Clemente VIII. Jerônimo nasceu em 342 e faleceu em Belém em 420, onde ainda hoje pode-se ver o seu túmulo. Agora, versão autorizada ou versão do rei Tiago. Pouco depois de subir ao trono,
da Inglaterra. Em 1604, Tiago presidiu uma conferência que tinha por fim considerar as queixas dos puritanos contra os anglicanos. Dessa conferência resultou a escolha de 54 teólogos, dos quais somente 47 tomaram parte, para trazer uma nova versão da Bíblia. Essa Bíblia foi publicada em 1611 e continua até hoje sendo a Bíblia favorita do povo da fala inglesa. A Inglaterra já tinha a Bíblia de Wycliffe, publicada em 1388, Tiago ele faz uma nova versão da Bíblia Sagrada, versão revisada, feita por um grupo de sábios ingleses e norte-americanos. O Novo Testamento foi publicado em 1881 e o Antigo Testamento em 1885. Tem grande vantagem sobre as Bíblias anteriores. É a revisão da versão autorizada. Teólogos famosos como Sais, Draves, Angus, Lindfus, Westcott e outros tomaram parte nesta versão, uma versão revisada, a importância dessas versões, que eles procuram cada vez mais, extrair, o real sentido da palavra ou da expressão da escrita original para os nossos dias, que conforme vai passando o tempo, vai passando a época, às vezes a linguagem, o sentido das linguagens, muitas das vezes vai mudando, Então, essas revisões têm em vista, uma linguagem que nós estamos mais acostumados, e o mais importante, sem alterar, o sentido da palavra, ou aquilo que realmente a Bíblia queria dizer, A nova Bíblia inglesa, uma versão mais recente, preparada na Inglaterra e publicada em 1961, foi dessa Bíblia que as Testemunhas de Jeová adaptaram a sua tradução, Então, a seita dos Testemunhos de Jeová, eles têm uma tradução da Bíblia que é conhecida como tradução do Novo Mundo, E eles utilizaram essa Bíblia inglesa que foi publicada em 1961 para fazer a sua própria tradução, que na verdade não é uma tradução, é só uma adaptação, Aqui, o problema desta Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é chamada Nova Tradução do Novo Mundo, aqui muda o sentido da palavra. Eles realmente mudam o sentido da palavra. Por quê? Porque toda tradução ela se baseia ou tem como base as escritas originais que estão no grego, no Novo Testamento, no hebraico, aramaico, no Antigo Testamento. Então vai para as fontes das cópias dos originais. Aqui ele traduziu do inglês para o inglês. Já havia a Bíblia inglesa, então ele traduziu essa Bíblia para o inglês. Era o mesmo que eu pegar uma Bíblia em português, vou traduzir ela para o português. Mas se já está traduzida, por que eu vou traduzir, Então toda vez que faz uma tradução para uma língua, se busca nos originais, Então aqui eles fizeram uma adaptação e mudaram alguns sentidos das palavras,
conforme aquilo que eles acreditam. E esse é o problema de muitas traduções, porque este estudo que nós estamos falando sobre bibliologia, e inclusive este assunto sobre traduções, é de extrema importância. Por quê? Porque nós devemos tomar o cuidado, quando formos comprar uma Bíblia, de não acabar comprando uma Bíblia que a sua tradução comprometa o texto sagrado, comprometa as escrituras no originais, né? As traduções que nós usamos, mais conhecidas, né? Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista Atualizada, Almeida, Revista, né? Linguagem de hoje, né? Mas existem versões que elas mudam o sentido da palavra. Por exemplo, essa tradução dos Testemunhos de Jeová, eles não têm o Espírito de Deus como uma pessoa, como nós cremos, né? Que o Espírito é uma pessoa na Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não creem assim, né? Então, por isso que na Bíblia deles não fala sobre o Espírito Santo, né? Na nossa Bíblia está escrito, né? O Espírito, lá em Gênesis capítulo 1, né? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. No caso da tradução dos Testemunhos de Jeová do Novo Mundo, estava escrito: e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Então, eles têm o Espírito de Deus como uma força, como uma energia, como se fosse uma energia elétrica. Eles têm Jesus como um Deus menor. Eles reconhecem Jesus como sendo Deus, mas como um Deus menor, e não como uma pessoa divina, como Senhor, como Salvador. E isto eles demonstram na sua tradução, né? Agora, a versão alemã. Em plena reforma, Lutero preparou essa versão, traduzido diretamente dos originais. Isso deu em 1534, né? Nós vemos uma versão aqui, que é a versão de Lutero, na época da reforma, quando ele rompe com a igreja romana, né? Você vê que ele traduz dos originais, né? Que é a forma correta. Por quê? Porque não havia a versão bíblica em alemão, né? Então Lutero, que foi um dos reformadores da igreja, do qual se vem a palavra protestante, né? Então Lutero, ele protestou contra a igreja católica e traduziu a palavra de Deus do latim para o alemão, ou na verdade, né, só havia o latim naquela época, né? Mas ele buscou nos originais hebraico, aramaico, no grego, traduzindo para o alemão, né? E em 1522, Lutero havia publicado uma nova versão derivada da Vulgata, de muito valor para a reforma. A Bíblia na Alemanha é considerada como o começo da literatura, né? Então a Bíblia realmente foi liberta, né? O começo da literatura. Versões em português. Agora nós vamos ver umas versões em português, né? Mais para frente nós vamos tornar a falar sobre a importância desse estudo sobre versões da Bíblia Sagrada. E é importante que os irmãos tenham até mesmo mais de uma versão da Bíblia, para até mesmo estar comparando, né? Comparando e tenha um entendimento melhor da Bíblia Sagrada, né? Então, versões em português, a versão de Almeida, feita diretamente do grego e do hebraico, publicou o Antigo Testamento
em 1753. A Bíblia completa foi publicada pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em 1818. O texto de Almeida não era muito bom. Edição revista e corrigida, ARC, né? Em 1951, a Imprensa Bíblica Brasileira, Organização Batista Independente, publicou os primeiros exemplares desta versão. Essa versão tinha em vista o aprimoramento das versões anteriores, né? Edição revista e atualizada, ARA. Uma comissão de especialistas brasileiros apresentou recentemente a ARA, Almeida Revista e Atualizada, feita de 1945 a 1955. Essa atualização da versão de Almeida é uma obra magnífica, apresentando melhor linguagem e melhor tradução que as anteriores. O Novo Testamento foi publicado em 1951 e o Antigo Testamento em 1958. A publicação é da Sociedade Bíblica do Brasil. A comissão revisora compôs-se de 30 elementos dos mais abalizados de várias denominações. Foram membros figuras como Sinécio Lira, Assi Gonçalves, Crandentrade, e entre outros aqui. Faz-se o melhor que se podia, né? Fez-se o melhor que se podia, né? Então, nós notamos aqui o cuidado, né? A minuciosidade para que viesse a traduzi-lo de uma linguagem de maior compreensão, melhor entendimento para a nossa língua, né? Por isso que esta é considerada uma das melhores, né? Há uma comissão permanente de revisão acompanhados os progressos da versão. Agora a versão de Figueiredo. O padre Antônio Pereira de Figueiredo, português, levou 17 anos no preparo da sua versão. O Novo Testamento foi publicado em 1781 e o Antigo em 1790. Essa tradução de Figueiredo também, ela é considerada como uma das melhores traduções também. Tradução brasileira, em 1904, uma comissão de vultos do evangelismo brasileiro, nomeada pela Sociedade Bíblica Brasileira e também a SBE. O Novo Testamento foi publicado em 1910 e o Antigo Testamento em 1917. É uma tradução muito fiel ao original, uma joia para quem se dispõe a estudar a Bíblia. Por haver muitas rigidez na tradução, falta-lhe a beleza de estilo e a segurança vernacular. Por isso, ela não foi mais impressa e se tornou peça de museu e de colecionador. Versão de Oden. Quando fez a tradução, Oden era padre brasileiro de Santa Catarina. Começou o trabalho como estudante na Alemanha e eu concluí no Brasil. Foi publicada em 1935. Oden deixou a Igreja Romana.
A versão de Matos Soares, também padre brasileiro, traduziu da Vulgata e publicou em 1946 a sua versão. Não é uma versão fiel, como todas as versões católicas não o são. É cheia de preconceitos e tendências, chegando a acrescentar muita coisa aos originais. O Papa sabe disso, conforme Carta do Vaticano de 1932, né? Por isso que nós devemos tomar cuidado com as traduções, né? Existem muitas traduções por aí, e por isso que devemos tomar cuidado a selecionar uma Bíblia, né? Porque existe até mesmo traduções que não é tão relevante, mas algumas acaba comprometendo o texto sagrado, né? Como, por exemplo, as versões mais recentes, às vezes não fala a palavra inferno, né? Que é comum em algumas versões antigas, né? Porque no hebraico, no grego, inferno é Sheol, é Hades no grego, né? E também é traduzido para algumas Bíblias em português chamando sepulcro, sepultura, né? Então podemos observar que a palavra ela pode alterar o sentido, né? Então, se você não sabe que Sheol ou Hades significa inferno, aí fica difícil, né, você compreender o texto sagrado. E existem igrejas, por exemplo, igrejas cristãs, né? Igrejas cristãs, como por exemplo, as adventistas, que não acreditam no inferno. Então, essas traduções, como muda essas traduções, né, de inferno para sepulto, sepultura, aí eles acham que morreu, acabou, né? Não existe inferno, né? A Bíblia em português e no Brasil. As notícias mais remotas que temos da tradução de porções bíblicas para o português datam de 1495, né? Então, em 1495 que começa a aparecer algumas porções, algumas traduções em partes da Bíblia Sagrada para nós, né? Quando a rainha de Portugal, de Leonor, esposa de Dom João XI, traduziu algumas citações para o livro Vida de Cristo de Ludolf de Saxonia. 10 anos depois, ela mandou publicar em língua lusitana o livro de Atos e as epístolas de Tiago, Pedro, João, Judas foi publicado logo depois, né? Com o seu falecimento em 1525, essas obras também desapareceram, né? Agora, João Ferreira de Almeida, tradução das mais conhecidas, né? João Ferreira de Almeida nasceu em Lisboa, de pais católicos romanos, em 1628, passando com tenridade para os Países Baixos. Aceitou a fé da Igreja Reformada Holandesa em 1642. Mudou-se para Batavia e hoje a Jakarta, capital da Indonésia, onde tornou-se zeloso pregador do Evangelho. Durante sua longa vida pastoral, escreveu e publicou várias obras religiosas, entre as quais destaca-se a versão portuguesa da Bíblia. Almeida traduziu o Antigo Testamento
até Ezequiel 48, 21, quando então faleceu em 1691. Ele praticamente traduziu um pouco mais que a metade da Bíblia, né? Missionários amigos seus completaram a tradução, especialmente Jacob, antes de mudar-se para Jacarta. Almeida tinha a fé católica herdada dos pais, porém lá, ao ler o folheto Diferença de Cristandade Reformada para a Igreja Romana, converteu-se radicalmente. Casou-se em 1651 com a filha de um pastor. Foi ordenado ao Santo Ministério em 16 de outubro de 1656. A Igreja Católica, semelhantemente a Winterfield, que foi tirada da sepultura para ser queimada, queimou-se em estátua em Goa, antiga possessão portuguesa na Índia. Interessante é que a Igreja Católica anda por aí pregando o ecumenismo, mas ainda não tem pelo menos a educação de se desculpar de atos como este. A Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira muito contribuiu para a distribuição da Palavra de Deus no Brasil. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira estabeleceu uma agência no Rio de Janeiro em 1856. Sociedade Bíblica em 1876. Atualmente, as principais distribuidoras de Bíblia no Brasil são a Imprensa Bíblica Brasileira, fundada em 1940, e a Sociedade Bíblica Brasileira resulta da fusão das duas sociedades, fundada em 1948, né? Assim nós terminamos essa matéria do livro de Bibliologia, falando sobre as traduções, e como eu disse, é muito importante nós estudarmos a esse respeito, a tradução da Bíblia, a inspiração da Bíblia. O livro de Bibliologia aparentemente é irrelevante, porém é de extrema importância, amados irmãos. Por quê? Porque a nossa fé é atacada constantemente, né? Tanto a nossa fé como nossos princípios e valores cristãos, né? E muitas das vezes se usa até mesmo a Bíblia, a palavra de Deus. Vemos que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, né, Satanás ele utilizou a Bíblia, dizendo, não está escrito, né? Se não está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, né? Mas só que Jesus ele também utilizou as mesmas escrituras para vencer o inimigo, né? Então por isso que nós devemos ter o entendimento, a cautela, o conhecimento da palavra de Deus, porque ainda falando sobre essa questão de tradução, já existe a tradução da Bíblia gay. Hoje já é comum, existe a tradução da Bíblia gay, né? Se não me falha a memória, é a NVT, né? Sigla NVT, né? Que significa Nova Versão Transformadora, né?
que na verdade nada mais, nada menos, né, que algumas traduções, algumas mudanças nos textos sagrados que nós conhecemos, né? Existem várias mudanças naqueles textos dessa nova Bíblia, que é a Bíblia dos gays, a Bíblia dos homossexuais. E essa Bíblia já se encontra à venda, né? Existe a Amazon, por exemplo, que já estão vendendo essas Bíblias com essas tradução, a nova versão transformadora, aonde muda algumas palavras, né, principalmente quando se refere ao homossexualismo, sobre quando se fala sobre pessoas afeminadas, o sodomismo, eles mudam algumas palavras, né, para que venha de certa forma mudar o foco, o sentido que na verdade a palavra de Deus condena o homossexualismo. Por exemplo, né, Levíticos 18, versículo 22, que está escrito lá: com homem não te deitará como se fosse mulher, né? Então há uma alteração ali para que venha até mesmo ser de certa forma aceito ou passar a garganta abaixo, né, que eles querem fazer, né? Eles alteraram dizendo com homem, está escrito lá nas alterações das versões, né? Com homem não te deitará como se fosse mulher no templo de Maloque, né? Então eles querem dizer ali que o problema não é o homossexualismo assim, em si, né? O homem com homem, a mulher com mulher. O problema ali eles querem dizer, ou na verdade eles acrescentou querendo dizer, que é o culto idólatra ou culto pagão, né? Então nós devemos estarmos, né, atento a esses tipos de coisa, para que nós não venhamos ser enganados nem confundidos, né, com essas mudanças, com essas interpretações equivocadas, né? Não podemos sermos levados por qualquer vento de doutrina, de mudança, né? Porque a palavra de Deus, ela mesmo disse, né, que ela não pode ser tirada e nem também acrescentada. Ai daquele que tirar alguma coisa da palavra de Deus, e ai também daquele que acrescentar algo que ela não está escrito, né? Então assim nós concluímos o livro de Bibliologia, né? E aqui eu tenho até mesmo uma pergunta, né? Você sabe qual é o dia da Bíblia? Você sabe que existe o dia da Bíblia, né? Existe uma lei federal de número 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituído a celebração do dia da Bíblia, sempre no segundo domingo de dezembro, né? Portanto, neste ano o dia da Bíblia vai ser no dia 11 de dezembro de 2022. Assim nós encerramos o livro de Bibliologia e nós iniciamos o próximo livro, que é o Pentateuco, né? Nós vamos estar estudando o livro do Pentateuco. Eu só vou dar uma introduçãozinha neste livro, neste assunto, né? Aproveitando o tempo, né? Para que a gente já possamos, né? Já entrar neste segundo livro do curso de teologia, né? Pentateuco, né? Como os irmãos
sabe, né? Penta significa 5, né? Teuco significa lei, né? As 5 leis, os 5 livros, os 5 rolos da Torá, né? Que é a lei, os 5 livros da lei que foi escrito por Moisés. E devemos também entender que o Pentateuco é a base de toda a Escritura Sagrada. O Pentateuco é a base da Bíblia Sagrada, né? Então a base, o alicerce de toda a Escritura Sagrada, dos outros demais livros, tanto do Antigo como o Novo Testamento, o Pentateuco é a base. Os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Eles são a base de toda a Escritura Sagrada. O Pentateuco, ele é a preparação para a redenção, né? Pentateuco é a preparação para a redenção, né? Ele profetiza o Redentor, o advinto do Redentor, né? Inclusive Jesus, melhor dizendo, falando sobre Moisés, em São João capítulo 5, versículo 46, Jesus ele disse: olha, de mim escreveu ele, né? Ele diz que Moisés tinha escrevido sobre ele, de mim escreveu ele. Então o Pentateuco, ele tem essa característica da preparação para a redenção, e o nosso Redentor é Cristo, né? Então no Antigo Testamento é preparação para a redenção, né? E já no livro dos Evangelhos é a vinda, o surgimento do Redentor, né? Os Evangelhos conta a história de Jesus, a vinda, o surgimento do Redentor. Livro de Atos dos Apóstolos é a proclamação do Redentor. A igreja começa a proclamar o Redentor, que é Cristo. Agora, as epístolas é a explicação da obra redentora, né? É o ensinamento sobre a obra redentora, como sermos redimidos, como nós fomos redimidos, através do que somos redimidos. Então é a explicação da obra redentora. E quando chega no livro de Apocalipse, já é a consumação da redenção, né? É por isso que nós vivemos, né? Vivemos os últimos tempos, os últimos acontecimentos, né? Vivemos praticamente o Apocalipse, né? Então a nossa redenção, ela está próxima, né? Então é este o nosso livro, próximo livro, Pentateuco, né? Apenas uma rápida introdução. Chamamos de Pentateuco os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. O termo Pentateuco tem origem no grego. Pentateuchos, penta significa 5 e teuchos, livros, portanto 5 livros. Os judeus chamam os 5 livros da Bíblia de Torá, que significa instrução, né? Instrução ou lei, que em geral se traduz por lei. Para os judeus, esses livros da lei têm a maior autoridade e santidade que o restante das Escrituras Sagradas, né? Então, para os judeus, este é o principal livro, né? E analisando, como já o disse, né? Realmente o é. Por quê? Porque ele é a base
de toda a Escritura Sagrada. Os profetas, quando eles profetizaram, né, para o povo sobre o pecado, sobre voltar-se a Deus, sobre os mandamentos, eles sempre faziam menção ao que estava escrito na lei, o que estava escrito no Pentateuco, né? Então, por isso que a lei, ela é a base de toda a Escritura Sagrada. O termo Torá tem base no verbo yarah, que significa ensinar, ou atentar para esse fato. Logo, o estudante da Bíblia será levado a apreciar o conteúdo do Pentateuco, pois nele se encontra a visão de Israel sobre a vida, a revelação de Deus na história, como também a vontade de Deus e os seus atributos, né? Então, no Pentateuco, né, nós vemos em Gênesis, né, a origem da criação, porque Gênesis, né, é o livro das origens, a origem da criação, a origem do homem, a origem do pecado, a origem da redenção. Gênesis 3,15, né, nós já tem uma luz, né, sobre o aspecto redentor em Gênesis 3,15, que está escrito, né, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, né? Esse ferirá o calcanhar e esta lhe ferirá o calcanhar, né? Então ali vemos já o surgimento da origem da redenção, né? Também nós vemos ali a origem da promessa, do povo da promessa, que na verdade são os descendentes de Abraão, e assim por diante, a revelação de Deus na história, a vontade de Deus, os atributos de Deus ali. Com absoluta certeza, o termo Pentateuco está profundamente enraizado na tradição cristã, como sendo o termo mais aceito para identificar os 5 primeiros livros, até porque são mais de 2000 anos de uso. A autoria atribuída a Moisés, e em virtude da grande quantidade de material legal no Pentateuco, praticamente metade do livro de Êxodo, a maior parte de Levíticos, uma considerável parte de Números e praticamente todo o livro de Deuteronômio contribuiu para a nomenclatura, lei, ou os livros da lei, né? Porque ali em Levíticos, né, tem a instituição do sacrifício, do sacerdócio, tem várias regras, vários mandamentos ali. O livro de Êxodo também, que Deus ele dá a lei para Moisés, chamada também como a lei a tábua dos 10 mandamentos, as leis de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio tem as repetições dessas leis, né? Então se enquadra o nome atribuído para a lei e os livros da lei. Devido à autoria atribuída a Moisés, então, a lei mosaica, conhecemos também ela como a lei mosaica. Assim como os evangelhos estão para o Novo Testamento, o Pentateuco está para o Antigo Testamento, né? Isso é bastante interessante, irmãos. Por quê? Porque nós vemos que a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, né, ele é até mesmo uma base, né, uma base para
os outros demais livros, também os evangelhos do Novo Testamento é a base do Novo Testamento, né? É a base para os outros demais livros, as epístolas, né? E os outros demais livros. Então, nós vemos que assim como a lei é a base para todo o resto do Antigo Testamento, os evangelhos também é a base para todo o restante dos demais livros do Novo Testamento. O Pentateuco está para o Antigo, contudo, a importância do Pentateuco é tão relevante, visto que forma a base não só para o Antigo, mas para ambos os testamentos, de maneira que jamais poderíamos imaginar a Bíblia sem os seus 5 primeiros livros, né? Imagina a Bíblia Sagrada sem o Pentateuco, sem os 5 livros escritos por Moisés. Não teria sentido, né? A verdade é que não teria sentido. Se faltar algum dos livros, né, dos profetas, né, se faltasse algum dos profetas ali, de Provérbios, Cantares, se faltasse um desses livros, não faria diferença, não faria tanta diferença, né? Mas se faltasse o Pentateuco, os 5 primeiros livros, aí faria uma grande diferença. Assim como também no Novo Testamento, se faltasse alguma das epístolas, faltou a carta aos Efésios, né? Faltou, né, algum dos outros demais cartas, epístolas, não faria tanta diferença. Mas se faltasse os evangelhos, aí faria uma grande diferença, porque não teria uma base, né? Uma base sólida, né? Não havia uma pedra fundamental, né? Não havia um alicerce, a pedra fundamental. E essa pedra, ela é Cristo, né? É por isso que disse Jesus que toda casa edificada na rocha pode vir o vento, a tempestade, a enxurrada, né? E nada acontece com ela. Por quê? Porque está firmada na rocha, na pedra. Essa pedra, essa rocha é Cristo, né? O Pentateuco é uma das 3 principais divisões da Bíblia hebraica, né? A lei, que é o Pentateuco, profetas e salmos. Está lá em Lucas, capítulo 24, 44, que diz: E disse-lhes: Essas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? As 3 divisões, principais divisões da Bíblia hebraica. Lucas 24, 44. Principais divisões do Pentateuco, né? Primeiro, origem do mundo e as nações. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo, ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 11, né? A origem do mundo, a origem de todas as coisas e a origem também das nações, né? O 2, os patriarcas, Gênesis capítulo 12 ao 50, né? Nós vemos o patriarca, vemos o primeiro patriarca Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, né? Terceiro, Moisés e o êxodo do Egito, né? Está em Êxodo, no capítulo 1, versículo 18, Êxodo do capítulo 1 ao capítulo 18, né? Faz a narrativa ali de Êxodo, desde o nascimento
de Moisés, né, até quando Moisés saiu ali do Egito, né? Estão ali escritos, né, o êxodo de Moisés ao êxodo do Egito. Quarto, a revelação divina no Sinai. Êxodo do capítulo 19 ao capítulo 40, onde Moisés ele sobe no Monte Sinai e ele fica 40 dias ali no Monte Sinai recebendo a revelação de Deus, né? E aonde Deus ele fala boca a boca com Moisés. Inclusive o povo chegou a ouvir Deus falar com Moisés, né? Inclusive o povo, com medo de morrer, disseram a Moisés: Moisés, fala somente você com Deus, né? Que nós não venhamos, né, ouvir, né, para que nós não morramos, né? No quinto, a legislação levítica, né? O livro de Levíticos, capítulo 1 ao capítulo 27, fala sobre as legislação, sobre as leis da tribo levítica, que foi a tribo escolhida por Deus para servir o Senhor, foi consagrada para servir ao Senhor no tabernáculo e fazer sacrifícios a Deus, né? Que são a tribo de Levi. Lembrando que o sacerdócio era pertencente apenas a Arão e aos seus filhos, né? Então o sacerdote não se estendia a todos da tribo de Levi, né? Arão era da tribo de Levi e, no entanto, o sacerdote estava na sua casa, na sua família, passando dele para os seus filhos. Os demais da tribo de Levi, eles não podiam servir o sacerdote, somente servir o Senhor no santuário, no templo, né? Os últimos eventos, os últimos eventos e as leis de Moisés. Números, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, e o capítulo 10, né? Números, que também é conhecido como No Deserto, faz a narrativa, né, dos acontecimentos do povo de Israel na sua jornada no deserto, né? Tanto no capítulo 7, narra a jornada até as planícies de Moabe. Números, capítulo 10, do versículo 11 até o capítulo 21, no versículo 1. 8. Eventos nas planícies de Moabe. Número 22, do versículo 2 até o 36, 13, né? 9. Os últimos discursos de Moisés e a sua morte. Deuteronômio, do capítulo 1 até o capítulo 34, né? Que Moisés ele dá os seus últimos discursos, as repetições da lei, até a sua morte. Embora o Pentateuco contenha uma grande variedade material, como histórias, episódios, leis, rituais, regulamentos, cerimônias, registro cronológico, exortações, etc. Entretanto, o Pentateuco é uma narrativa histórica unificada. Isso pode ser atestado por seu uso no Novo Testamento, como pano de fundo, a preparação para a obra de Deus em Cristo Jesus, né? As Escrituras nos diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foram escrito, né? Na Bíblia não existe nada por acaso, né?
as suas histórias, os seus acontecimentos, os acontecimentos no deserto, os rituais, as cerimônias, né? As leis, estava tudo, né, entrelaçada à obra redentora de Cristo, né? Por exemplo, o povo lá no deserto não planta nem colhe, né? Então, praticamente era para o povo morrer de fome ali, porque no deserto não tem nada, só terra, só areia, né? Mas, no entanto, pela provisão de Deus, Deus fez chover maná no deserto. O que era maná? Maná era uma espécie de um pão que caiu no deserto para o povo se alimentar. E quando faltava ali água, por vez Deus fez que da pedra, da rocha, saísse água, né? E mais tarde nos evangelhos, Jesus, ele, utilizando a figura do maná, ele diz que ele é o pão da vida que desceu do céu. Assim como o maná caiu do céu para alimentar aquele povo, assim Jesus, ele é o pão da vida que desceu do céu para nos dar vida, né? Ele não somente é o pão da vida, como ele também, ele é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida, para o sedento, para o cansado, para o abatido, para o desanimado, para o faminto, para aquele que está aflito, angustiado. Jesus, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele renova as suas forças, a sua fé, porque muitas das vezes, devido à caminhada do deserto da vida, das tribulações da vida, nós nos encontramos cansados, afligidos, porque até mesmo uma pessoa que fica sem alimentar, ela fica exausta, ela fica cansado, ela precisa se alimentar, e Jesus, ele é este alimento, ele é esse pão da vida que nos renova, que nos revigora para que possamos chegar até a terra prometida, até a Canaã celestial. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Então Jesus, ele é este pão da vida, ele é esta água da vida, ele é a fonte, né, que sacia a nossa alma, né? Então, isso atesta, né, o uso no Novo Testamento, e dá um pano de fundo para a preparação da obra redentora de Cristo, né? Como diz lá São João, capítulo 5, 46, Jesus disse: de mim escreveu ele. Um exemplo clássico é a pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, Atos 13, 17 ao 41. Ele inicia com os versículos 17 a 23, com um resumo confissional de que Deus fez desde os dias do patriarca Abraão até o rei Davi, passando de imediato para Jesus Cristo. O apóstolo, entretanto, ou melhor, apóstolo entende que a história desde os patriarcas até o rei Davi é a parte mais significativa da narrativa do Antigo Testamento, né? Então, Paulo, ele faz uma referência no capítulo 13, no versículo 17 de Atos, uma referência a esse texto. Este texto que nós vemos aqui é Deuteronômio 26, do versículo 5 a 10, que faz a narrativa
faz a narrativa do Antigo Testamento, né? Uma narração. Diz aqui: então protestará para o Senhor teu Deus e dirá: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até a vir ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puderam dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Deuteronômio 26, 5, 10, né? Este texto é dominado o Pentateuco resumido. E agora compare com Deuteronômio 6, 20, versículo 20 a 24, e Josué 24, do versículo 2 a 13. Essas narrativas paralelas contêm os mesmos detalhes básicos dos atos salvíficos de Deus. Primeiro, Deus escolheu Abraão e os seus descendentes, como nós vimos Atos 13, 17, também Josué 24, 3. Ele lhes prometeu a terra de Canaã, Deuteronômio 6, 26. 2. Israel desceu ao Egito e caiu na servidão, da qual o Senhor os livrou. 3. Deus guiou Israel à terra de Canaã, conforme lhe havia prometido. E assim, amados irmãos, nós encerramos este livro de bibliologia e já fizemos uma introdução sobre o livro do Pentateuco, que é um dos livros mais importantes, a base não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, e tenho a plena certeza que vai ser bênção na vida de todos e vamos aprender muitas coisas com o Senhor, né? Assim finalizamos esta lição, encerramos, né, recitando a nossa divisa: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.